Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Leão Podcast. Eu sou o Juliano Leão e hoje eu tenho a minha convidada especial, Luana Guimarães. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. A Luana aí, vamos falar sobre mulheres empreendedoras. Muito legal a ideia que a Luana teve aí e está desenvolvendo em Bragança, região, né? Bragança, região. Tá, então não perde, que o negócio é muita coisa boa vir hoje aí. E comigo, para me ajudar hoje, vou tentar, né, gente? Pegando ela de jeito aí, de surpresa, né? A Darielle está aqui com a gente, que é proprietária da nossa patrocinadora Adega Avenida. Dari, seja bem-vinda, obrigado. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Tá, a Dari é empreendedora aí há muito tempo no ramo, então acho que vai agregar muito com a nossa conversa aqui, para a gente poder orientar vocês da melhor maneira possível. Então você que é mulher, que quer ser empreendedora ou já é empreendedora, quer aumentar seu faturamento, seu negócio, hoje é o dia. Entendeu? Isso mesmo. Hoje a Luana veio aqui para falar, Uma decisão certa, que é hoje. Não é? Hoje é o dia. Então não perde esse episódio. Muita orientação, muita coisa boa aqui para vocês. Beleza? Antes de a gente começar, preciso agradecer o pessoal que patrocina esse canal, que sem eles não tem jeito de acontecer, né, Dari? Isso aí. Obrigado. Pessoal da ECS com a gente, contabilidade e assessoria também, tá? Lembrando que tem declaração de imposto de renda agora até o dia 30 de maio, então não deixa para a última hora, tá bom? Procura o pessoal de qualidade, profissional de qualidade, para não ter problema, beleza? O pessoal da Senisa está com a gente também, o Luiz aí, com a parte de financiamento de casa, financiamento de construção. Eu quero terreno e construção, tudo junto, ele financia uma coisa só. Luiz, ótimo de negócio também. Eu brinquei com ele na última live que ele veio aqui. Falei, Luiz, eu sempre falo que você pega cachorro, pega gato, o que você tiver na casa ele pega para fazer negócio com ele. Mas é brincadeira, o Luiz é ótimo de negócio, um cara que também desde o começo apoiando a gente. Então, obrigado pelo apoio mesmo, Luiz. O pessoal da Map Food está com a gente. Map Food é um aplicativo de delivery, né? Dari tá lá dentro, Dari? Tô. Olha lá, tá vendo? Oh. Map Food, o que é, pessoal? Você não precisa ligar na adega da Dari para pedir. Vai no aplicativo, pede pelo aplicativo, paga por lá e recebe em casa. Né? Então facilita muito, acho que para vocês, empreendedores, né? O nosso ainda está em fase de cadastro. Tá em teste. Está em teste, mas é muito bom. É muito bom, né? Super completo o aplicativo. Então, não tem como você que é empreendedor aqui de Piracaia, principalmente, não tem como não estar dentro do Map Food. Principalmente quem trabalha com delivery, com lanche, restaurantes aí. Então, tem que estar dentro do Map Food. Facilidade para quem usa, muito fácil, né? De pagar ali rapidinho. Então, é bom demais, tá? O pessoal da Adega Avenida está aqui comigo, Dari, hoje representando a Adega Avenida. Isso aí. Então, uma das melhores adegas de Piracaia. Acho que é pioneira. Foi eleita a melhor naquela agora? Pesquisa. Aí, com 659 votos. Parabéns pela Adega Avenida. E é a pioneira. Show. E a pioneira, né? Quase 20 anos aí no mercado. Olha lá. Tá? E detalhe, você quer ter dica de vinho? Com aqui, ela. ó. Sommelier. Olha, a mulher dos vinhos. Eu sou sommelier que legal. também. Sommelier. Então não tem como ir para outro lugar pensando em vinho, gente, pelo amor de Deus. A gente tem uma carta bem vasta lá para então, escolher. Só ir lá, a Dari vai estar lá, o Ronaldo, toda a equipe da Adega Avenida. Isso aí. E queria deixar mais uma vez o parabéns, não só para você, pela equipe toda, né? Que a equipe é essencial para isso acontecer. Com certeza, fundamental. Show. E parabenizar todos os ganhadores e também os que não ganharam também, só por já estar com as portas abertas para empreender, já merece um parabéns, né? A gente sabe que sim. Não é verdade? O pessoal da Rolfing com a gente também. E o pessoal da Rolfing, Luana, não sei se você toma uma cerveja. Eu tomo cerveja. Então essa você vai tomar. Essa cerveja é top. Eu não tomo, agora eu vou começar a tomar. Essa muito da boa. Rolfing, né? Muito boa. Sem conservantes. Obrigada. A gente tem Rolfing na adega também. Tem lá. A gente tem uma parceria muito legal. Gente, eu vou muito entrar em contato com você depois. Isso já é parte. Eu já vi nos seus stories hoje. Eu já trouxe um vinho para você também. Aí, gente, adorei. Olha essa parceria que já se criou aqui. Tá vendo? Adorei, obrigada. Não tem jeito, gente. O canal Leão vai agrupando a galera aqui e não tem o que fazer. Isso é o Bituma em ação, entendeu? Exatamente. Não é? Isso mesmo. Tá vendo? Então essa é a proposta. Quando a gente fala da Luana aqui e fala do Bitwoman, é isso. É isso. É fazer esse network, tá? Então, você vai amar a cerveja. Nossa, bom ela saber. É maravilhosa. Tá? Não, ela não tem conservante, então ela tem que se manter gelada. Tá. Ela não pode ficar sem gelo, por exemplo. Tá. Então, ela é maravilhosa. Legal. Cerveja perfeita. E tem 8 tipos de cerveja. E tem espaço happy hour, enfim. É muito bom o lugar. O espaço deles é muito bom. Muito mesmo. bom. E o pessoal da Personalizada está com a gente também, com as canequinhas personalizadas. Qualquer produto personalizado, fala com o pessoal da Personalizadas também, que faz um produto essencial aí, muito bom. Aí.
quiser um brinde, né? O pessoal, as Ficou meninas, uma graça, as canecas muito lindas. as meninas que estão lá no Beach Woman, opa! Sempre, brinde sempre. Aí, ó, tá Vinho vendo? sempre. Exatamente. Certo? Eu trouxe um vinho bem legal, bem diferente. Ai, que legal, ó, joia. Pronto, tá vendo? Já fechou. Já Se fechou. acabasse aqui, já teria valido. Vamos sair do Uma de óbvio, qualquer né? jeito. Tem muita coisa. Vambora, valeu, obrigado, gente. Valeu, também. gente. Deixa eu tomar meu vinho. Certo? Então, esses são o pessoal que fortalece a gente. Então, de coração mesmo, agradecer a todos aí, tá? Bom, galerinha, vamos bater o papo, Dari, com essa mulher aqui? Essa mulher que manja dos negócios. Tirar umas informações, Vamos né? extrair. Aprender aqui juntos. Com certeza, vamos sugar ela aqui hoje. Estou aqui com a Luana Guimarães, que é da Beach Woman. Luana, antes de a gente começar aqui, assim, antes de a gente partir para a primeira pergunta, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e contasse um pouquinho do que é o Beach Woman. Tá. Bom, eu sou a Luana Guimarães, eu sou mãe de 2 meninos, o Vinícius de 7, o Tomás de 2. Sou casada, sou uma pessoa apaixonada por vinhos, viagens. E o Beach Woman nasceu de uma necessidade minha na época. A gente estava em alta pandemia e um momento de muita incerteza. E eu estava vivendo o puerpério e, assim, aquele momento de... aquelas lacunas do meu dia onde eu podia sentar e pensar em algo que não fosse a maternidade e a pandemia fizeram o Beach Woman nascer. Foi basicamente isso. Então, ali eu acabei criando estratégias sem custo nenhum. Na época até eu chamava de quarentena digital. E eu usava meu Instagram para divulgar mulheres da região, mulheres empreendedoras que entravam em contato. E com isso, o meu círculo ali de contatos foi aumentando muito. E aí, passado um tempo... as pessoas me falavam assim, e aí eu fui criando ali alguns desafios, treinamentos. Na época eu tinha uma pessoa junto comigo, e ao final daquele ano as pessoas me procuravam e falavam assim: eu quero fazer parte do Beach Woman. E eu falava: gente, mas o que é fazer parte? Eu tive 3 produtos, eu vendi 3 produtos e foi um treinamento, um desafio, não tem mais nada. E ali me acendeu uma luz, uma comunidade. Por que não criar uma comunidade para mulheres que têm pensamentos iguais, valores iguais, que não querem se arrumar para competir com outra mulher, tirar um pouco esse conceito. E ali foi quando tudo realmente começou e ficou caracterizado esse formato de clube, um clube de negócios. Legal, bacana. Tá? E esse insight, você já falou que veio por conta da pandemia, mas teve algum start, assim, alguma coisinha que você falou, Teve, eu preciso mudar? Eu já tinha passado por uma transição de carreira. Tá. Eu trabalhei por 13 anos numa empresa familiar, como CLT. E a expectativa das pessoas era que eu permanecesse, porque era uma empresa da família. E passado esse período, eu já não me sentia desafiada lá dentro. A minha função, parece que eu sempre repetia as mesmas coisas, porque um ano é igual ao outro, basicamente, né, dentro do que eu exercia ali dentro. E eu comecei a me sentir muito limitada, muito sufocada. E ali, quando eu encarei a transição de carreira, eu dei sequência a alguns planos pessoais com a minha família. Na época, eu era mãe só do Vini. E o meu marido e o Vini fomos morar um tempo em Portugal, que era um plano que a gente tinha, que a gente só não ia porque eu trabalhava na empresa e eu precisava estar aqui fisicamente. E ali eu abri uma empresa, era um coworking, e fiquei um tempo, foi onde eu aprendi a questão do empreendedorismo na prática, porque eu nunca tinha vivenciado aquilo, eu não sabia nem emitir uma nota. Apanhei muito, mas também aprendi muita coisa. E ali, depois de um ano de pandemia, a gente mantendo a empresa tal, e ela não dava prejuízo, mas ficava no 0 a 0, ela estava muito no começo. Falei pro meu marido: chega, o Beach Woman tá dando super certo, isso daqui não tá mais fazendo sentido, veio a pandemia, e cada reabertura do comércio, o perfil do cliente mudava. Porque inicialmente eu tinha um perfil dentro da empresa de pessoas mais velhas tal. Depois essas pessoas começaram a ficar com muito medo, ou porque não queriam se expor por causa dos pais, por causa da questão de risco. Enfim, então, assim, foi a decisão também tomada certa, eu tenho 0 problema com isso. Abrimos algo que era para dar certo, deu certo quanto deu, e depois também fechamos na hora que tinha que fechar, para também eu poder fechar um ciclo e começar um novo ciclo. Então, eu acho que dentro desse momento de ter ali o meu próprio negócio, eu fui entendendo o que me fazia feliz e o que não me fazia feliz. O que eu estava fazendo ali só por obrigação, só para falar que, nossa, eu tenho uma empresa, só para... Então, eu comecei a entender. Foi muito bom que eu comecei a entender o que me fazia realmente feliz. E estar com pessoas, com mulheres, e querendo ou não, voltar à minha essência ali de educadora, de estar à frente de pessoas que estão dispostas a aprenderem, a crescerem, a evoluírem,
E isso acabou me acendendo. Então, eu acabei trilhando esse caminho sem ser algo muito planejado, mas acabou acontecendo da forma que tinha que acontecer. Então, eu considero muito esse período da empresa como algo extremamente importante para eu chegar onde eu cheguei hoje, para eu entender qual que é meu papel aqui hoje, entendeu? Tá. E dentro da sua empresa Bitwoman, podemos chamar de empresa ou não? Claro. Podemos claro. chamar de empresa? Porque, né? Gente, imagina. Eu sou a primeira pessoa que fala que você tem que abrir um CNPJ, lógico. Profissionalizar o seu negócio, primeira coisa. Eu sou PJ agora, eu sou PJ. Mas então, é isso aí. Então, honra isso, lógico que é uma empresa. E quando você surgiu essa ideia de agregar essas mulheres para dentro dessa comunidade e tal, surgiu de tudo lá dentro. O que a gente tem lá dentro da Bitwoman hoje? Diversidade, com certeza tem pensamentos totalmente diferentes em alguns pontos, outros incomuns. Que acho que deve ser mágico isso, né? Essas diferenças que agregam tanto. Isso mesmo. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que o ponto mais rico dentro do Bitwoman é essa diversidade. E eu faço questão de manter um grupo extremamente heterogêneo. Então, assim, não tem uma classe social definida, não tem um faturamento definido. Inclusive, assim, eu tenho meninas de 18 anos que fizeram um curso e estão ali trabalhando para conseguirem pagar a carteira de motorista, por exemplo. E eu tenho mulheres de mais de 60 anos que descobriram hoje o que amam fazer. Não precisariam estar trabalhando, mas descobriram hoje o que amam fazer. E eu vejo que essa troca, por exemplo, entre essas duas pessoas é tão valiosa, porque essa mulher de 60 ou mais tem muito a aprender com essa de 18 anos com relação à tecnologia, inovação, geração. E essa menina tem muito a aprender com relação às vivências, os desafios e as superações dessa mulher. Nossa, isso é perfeito. Não, é riquíssima essa troca, né? É muito rica. E assim, obviamente, eu brinco com elas que o lado bom do Bitwoman é que elas se transformam, elas se tornam amigas, e o lado ruim é que elas se tornam amigas, porque é sobre negócio, sabe? Então, mas isso é uma coisa muito legal, porque você vai entendendo quais são as afinidades que você tem, você vai conhecendo pessoas. Nossa, eu nunca teria acesso a essa pessoa, mas por que não? Por que não? Porque ela tem uma realidade muito diferente, mas por que não? Senta numa mesa e troca uma ideia, e aí e isso é uma coisa que fica muito dentro do Bitwoman. Quem compartilha daqueles valores, fica. Quem não compartilha, vai embora. E é natural que isso aconteça. Então, eu tive poucos problemas até hoje, mas assim, de algumas pessoas que falaram, putz, eu não concordo com tal coisa no grupo, eu não me identifiquei com o grupo, ou a pessoa ainda tem aquela postura de disputa, de concorrência com outra mulher. Essa pessoa, naturalmente, ela é selecionada e ela não fica ali dentro. Ela não sente o ambiente para ela. Outras saem por outros motivos e isso acontece. E se isso não acontecesse, a gente não teria essa renovação do grupo. E é sempre um desafio começar um novo grupo, mas eu acho que é sempre uma coisa gostosa, assim, é realmente fazer essa ligação entre essas mulheres que são tão diferentes. Então, agora eu tenho um perfil de grupo totalmente diferente do que era na última edição. E eu já tenho esse grupo composto. Eu já estou com... hoje, na verdade, eu encerrei as vagas porque lotou. Que demais. E então, e foi muito rápido, assim. Então, sei lá, em 7 dias, 75% já estava tomado, sabe? Exato. E essa diferença deve ser muito interessante mesmo, porque ao passo que algumas mulheres falam, nunca terei contato com aquela e tal, elas acabam, acho que, aprendendo a conviver com pessoas tão diferentes e acabam ficando confortáveis em qualquer situação. Isso mesmo. Em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, exato. Porque você senta para... sei lá, tem alguns encontros, né, específicos, eu conduzo uma rodada de negócios, uma dinâmica de networking, eu proponho uma ferramenta, e elas sempre têm muito a aprender e acrescentar uma à outra, né? Então, da mesma forma que às vezes uma delas se sente inspiração, ela também sai de um encontro se sentindo inspirada por alguém. Com certeza. Né? Por alguma história, enfim, por algum contexto ali que foi dividido. Porque a mulher empreende não só no negócio, ela empreende na vida. Né? Então, assim, sempre vai ter uma troca. Uma mulher sempre vai conversar sobre negócio e vai chegar no filho, vai chegar na mãe, vai chegar na família. E aí você cria, eu acho que um vínculo com aquela pessoa que vai muito além do vender, do comprar, e você torna uma relação, acho que muito rica, muito saudável. Eu acredito que eu só gosto muito dessa coisa de networking, sabe? Eu gosto muito de fazer essas trocas.
E o que você falou é perfeito. A pessoa se autosseleciona dentro do ambiente que ela está por conta disso. Tem gente que acha que quando ela começa a dividir o que ela sabe, ela começa a perder. Sabe? O que eu sei, isso eu vou te passar. Não, eu não estou perdendo nada. Eu estou somando, porque essa pessoa vai me trazer algo também. Isso. E é importantíssimo. E talvez seja uma questão de cara. momento. Eu não sei se deve acontecer isso, mas uma pessoa que no momento não estava preparada, volta depois, porque o momento também, que ela está vivendo é diferente. Fala, olha, aquilo que eu aprendi lá, que eu vivi lá, agora na minha vida faz sentido. Acontece muito. E hoje, uma pessoa que está fazendo até um seminário, está em outra cidade, ela falou exatamente isso para mim hoje. Ela falou, eu fui tão resistente a entrar no clube e quando eu entrei, as coisas deslancharam dentro do meu negócio. Então, eu acho que o momento era aquele mesmo. Sim. E não adianta forçar a barra. Eu vou entrar porque a prima da fulana me falou que eu tenho que estar lá. Hoje, eu trabalho muito na curadoria do grupo. Então, assim, eu quero entender por que você está indo. Porque eu quero ter mais visibilidade. Talvez não seja o seu lugar ali. Porque é muito mais do que isso. E eu preciso te mostrar que tem mais valor do que isso. Porque, um exemplo, né? Nessa última edição, na anterior, a gente acompanhou de perto o acidente do filhinho de uma delas. E ele sobreviveu e hoje ele está bem em casa, tal. Tem toda uma estrutura com ele. Mas, assim, a maioria das mulheres ali são mães. Então, foi impossível você não ver essa situação com os olhos do tipo... olha o que aconteceu com ela. Então, ela se sentiu muito acolhida. Ela tinha acabado de mudar para Bragança e ela percebeu assim que o grupo foi um ponto de equilíbrio para ela, emocional. Então, assim, é muito mais do que negócios. Porque nós, enquanto estamos trabalhando, a gente está equilibrando 1 milhão de demandas na nossa vida, né? Como mães, como esposas, como... Enfim, como todos os papéis que a gente assume, né? E até dentro da própria empresa também, né? Levando para o lado, literalmente... diário ali do dia a dia dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Eu até brinco lá onde eu trabalho com a questão de equilibrar os pratos, né? Sim. Que nem tudo vai estar sempre alinhado. Você tem que equilibrar. Quase nunca vai estar sempre alinhado. É muito difícil você conseguir os pratos deixarem... Sim. O importante é não deixar cair. Mas vamos tentar equilibrar, deixar o melhor possível. Com certeza. Isso é todo dia, toda hora. A gente não tem como fazer. E eu acho que o grupo... Cara, eu acho que deve ser muito gostoso estar dentro de um grupo desse. Claro, se a pessoa tiver a fim de compartilhar. Claro. Né? Hoje eu falo muito isso, né? Que, tem vaga para homem? Não tem. Não tem, já sou categórica em dizer. A gente pode pensar num Beach Boys aí. Vamos fazer um job, vamos fazer. Não dá, homem é diferente, né? Homem, é diferente. Deus, não é melhor não. Vamos deixar quieto. Não dá 2 caixinhas, não abre 2 caixinhas ao homem mesmo não lava tempo, louça e faz comida ao mesmo tempo. Não. Totalmente não. Esquece, então é melhor não. Melhor deixa abaixo e isso aí, vamos lá. Isso mesmo. Eu não lembro o que ia falar, você me cortou. Não, Rafa, ele me cortou. Rafa, seja bem-vindo ao Leão Podcast. Tem grupo para homens, eu acho. Grupo para homens. Não, é que você falou que dentro do grupo, essa ideia de compartilhar, que eu estava falando que a pessoa tem que estar lá com vontade de compartilhar. Né? E eu costumo dizer muito, eu uso esse exemplo, né? Quem nunca foi na nutricionista, principalmente mulher, arquiva a dieta porque acha super difícil e depois fala assim, depois de um mês, fala assim, acho que agora eu preciso tomar um laxante para diminuir o peso, eu preciso tomar bastante água, um diurético para eliminar o peso, porque não fez a sua parte. Então, estar ali dentro também é isso. Você precisa estar disposta a fazer sua parte, a criar relacionamento, porque eu sei que não é sempre que é confortável a gente sair de casa. Tem a chuva, você tem que se arrumar para sair, você vai deixar seus filhos, você queria ver uma série. Eu entendo, mas assim, fazer isso uma vez por mês vai também te trazer tantas coisas de bom, né? Uhum. Que se você estiver disposta, você vai ter... eu brinco com elas assim... A regra aqui é uma só. Você tem que sair dos encontros do Beach uma melhor do que você chegou. E todas saem. Ou porque deram muita risada, ou porque conheceram outra pessoa, ou porque fizeram negócio, ou porque trocaram WhatsApp. Mas todas saem melhor do que entraram. Senão, alguma coisa está errada, entendeu? E esses... só para entender como é que funciona interno, tá? Existem encontros mensais, é isso? Um encontro mensal dentro do grupo. Isso, e um encontro presencial e um encontro online, que daí a gente trabalha algum treinamento, algum conteúdo voltado para empreendedorismo, e eu sempre estou muito de olho no mercado, né? Então, por exemplo, nesse último encontro, até no último mês, eu trouxe uma contadora associada do grupo para falar justamente sobre o cruzamento de dados da Receita Federal e o quanto isso está impactando negativamente MEIs e MEs, que é a grande maioria que a gente tem lá dentro. Sim. Então, assim, foi uma
aula, uma assessoria de contabilidade para quem estava online e conseguiu tirar dúvida ao vivo, tal, e entender quais eram os riscos que elas estavam correndo, entendeu? Pô, que legal. Além dessa troca no network, traz esse conhecimento. Muito legal. Eu acho que todo conhecimento é bem-vindo sempre, né? E principalmente em alguns momentos que como a Luana falou, tem gente lá com, por exemplo, com 18 anos, a primeira, né, ou até com 40 anos, mas a primeira vez que nem pensa em regularizar, né? Nem pensa em um CNPJ e às vezes é a primeira vez que está do outro lado da história agora, né? Porque uma coisa é você ser CLT, beleza, você tem os seus compromissos, suas responsabilidades. Totalmente diferente. Mas do outro lado é diferente a história. E às vezes é a primeira. E aí você vem com um grupo, com essa comunidade, onde as pessoas que têm conhecimento, que têm o cacife de falar sobre aquele assunto, né, que é importantíssimo, especialistas, né, falarem sobre isso, darem aula, né, exatamente, e ensinar. Pô, isso é importantíssimo. É muito legal. Esse respaldo. E é bom para todo mundo, porque aumenta também a visibilidade dela. Então, se alguém estiver precisando de uma contadora, sabe que ela é um ponto ali importante, né? Então, é bom para todo mundo. Com certeza. Legal. Luana, então, assim, eu entendi mais ou menos a dinâmica. Eu fiz questão, que eu falei para ela no começo, de não tentar entender muito como é que era, para a gente ter um pouquinho de surpresa aqui, gerando curiosidades. Né? A Dari também, eu mandei para ela agora há pouco, gente. Foi mesmo. Entendeu? A Dari ficou sabendo que ela vinha agora há pouco. Ó, você está convocado. Não, e olha que coisa interessante. Quando você falou que era a Luana, eu falei, putz, aí que eu vou mesmo. Porque, que legal. Eu faço uma assessoria com a Natália Teles, que é uma pessoa incrível também para você chamar para vir para cá. E a gente tem uma ideia de fomentar isso em Piracaia, sabe? De juntar mulheres. A gente, sabe? Porque eu acho que, além da questão do empreendedorismo feminino e tudo mais, você tem uma realidade que, às vezes, as mulheres, elas não sonham para si. Elas sonham para o marido, para o filho. Então, assim, eu acho que a questão de... Quando você fala de empreendedorismo, do empoderamento feminino, né, que hoje está muito, muito usado, mas tem uma série de coisas que a gente nem imagina, né? Então, e aí a Natália me falou de você... E aí eu falei, nossa, achei incrível a ideia. Eu falei, nossa, então já vamos trazer o Bitman pra cá. Adorei. Tomando vinho. Eu venho aqui fazer uma reunião. Adorei a ideia. A gente não vai precisar nem de você nessa reunião. Sério? Tá vendo? Se eu for vestido de peruca... Tá vendo? Então, eu acho assim, nada é por acaso. Né? Então, assim, a gente falando sobre você, sobre o Bitman. Que legal. Aí o Ju falou, eu falei, nossa, perfeito. Deixa o celular gravando lá só pra me aprender, pô. Eu preciso aprender. Eu vou perder uma aula dessa? Não tem como. Eu já até aprender, mas o jeitinho... Não tem. Não tem como, né? Não tem jeito. Luana, então, assim, dentro desse grupo, assim, eu acredito que você deve enfrentar alguns problemas ou desafios, vamos dizer assim. Quais são os que você pode pontuar como mais difíceis, os maiores desafios e tal? Olha, tem um desafio que eu considero... Você quer continuar aqui? Pode você que sabe. Não, pode ir embora. Gente, só porque ele tá mandando. Não parou nada. Não, mas eu não sei como. Não, tá rolando, vamos embora. Mas você quer deixar? Vou deixar por enquanto. Então tá bom. Daqui a pouquinho manda esse povo embora. Manda pro YouTube. Olha, um desafio... Foi uma coisa que eu mudei muito depois de me tornar mãe. Foi a questão da gestão do meu tempo. Eu melhorei muito, eu me tornei muito mais produtiva. Mas eu ainda enxergo isso como um desafio no meu dia, que é trabalhar a minha capacidade produtiva. Ou seja, deixei as crianças na escola valendo, né? E eu tenho que produzir naquelas horas o que eu preciso produzir. E assim, por outro lado, isso é algo que me traz paz, mas que não é para todo mundo. A escola me ligou, um deles está com febre, eu preciso ir buscar... Eu falo, ok, eu vou buscar, fico com ele. Já sei que depois que eles dormirem, eu vou ter que trabalhar. Então, assim, isso hoje me traz uma tranquilidade, porque eu sinto, para mim, que eu cumpri bem meu papel de mãe e que depois eu cumpri meu papel de empresária e tá tudo bem. E eu sei que tem algumas pessoas que ficam ansiosas. Eu não posso, pelo amor de Deus. Quem é CLT, quem está acostumado a ter tudo mais sob controle, os horários sob controle, falam, eu não posso. Sim. E isso acaba gerando uma ansiedade. Esse foi um ponto, inclusive, que quando eu era CLT, me incomodava muito. Eu ter que dar uma satisfação para levar meu filho no pediatra, eu ter que pedir uma permissão, e eu falava, putz, mas eu queria que... Porque não era sempre que acontecia. Então, assim, eu queria que isso fosse mais natural. E tiveram momentos que eu não pude acompanhá-lo, porque meu trabalho me demandava. Hoje, não é sempre que eu posso, obviamente, mas quando eu posso, eu me sinto bem e realizada com isso, porque foi o que eu escolhi e é uma coisa que me traz hoje uma certa liberdade, um certo conforto. Tá. Eu acho que
PJ, podemos contar com vantagem isso? Eu considero. Eu também considero. Eu acho que... Tudo bem que você vai ter que levar trabalho para casa depois. Exatamente. Mas então, se você tem dessa ciência, eu acho que também não... Né? Tá tudo bem. E é muito, assim, esse Sempre, é um grande sempre desafio mesmo, equilibrado. organizar o tempo. É difícil. Porque, às vezes, assim, é bem isso mesmo. Às vezes você tá trabalhando e ninguém tá vendo, né? Então, Exatamente. Eu costumo falar que às vezes é PJ, o proprietário daquela empresa, geralmente é o primeiro a chegar e o último a sair, às vezes, né? Ou às vezes nem é o primeiro a chegar, mas é o que mais fica carga horária trabalhando, né? E eu acho que tá desafio tudo também bem, de estar porque... saindo toda hora. Eu, por exemplo, eu tenho assim, eu fico, tipo, eu tô aqui, a adega tá aberta ainda. Entendi. Então, assim, aí você tem uma reunião no meio do dia, aí você sai, aí você volta. É picado, é bem isso mesmo. Tipo, deixei minha filha na escola, valendo, porque eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. É cronometrado, né? Ou então, tipo assim, você sabe, na segunda, por exemplo, tinha pediatra da Giovana às 9h30, tinha uma reunião às 2h. Então, adiantei um pouco das minhas coisas no domingo para conseguir dar conta. Encaixar porque alguma a gente tem a flexibilidade, né? Mas também tem esses desafios de ficar parando e voltando. A né? carga é maior também, né? Sim. A carga de responsabilidade é maior, então automaticamente você demanda um pouco mais de tempo, às vezes, do que seria normal, né? Isso mesmo. E entre as mulheres desse grupo, porque mulher, né, gente? Desculpa falar, né? Tem sempre os... Não vai tentar falar mal de mulher. Não, de jeito nenhum, imagina. Eu acho que homem tem mais disso, Tem mais, viu? né? Mas rola, né? Aquelas fofoquinhas ali por fora. Homem é muito mais fofoqueiro, Enfim, não é? Aqueles atritos ali por fora. Rola isso? Já rolou? É um ponto a ser equilibrado? Não é. Não rola. É engraçado, porque desde que o grupo começou a existir, eu acho que criou-se... É claro que você não se dá bem com todo mundo. E tá tudo bem também. Tá tudo bem, mas assim, o grupo é tão grande que você não precisa se relacionar com todo mundo. Então, assim, não existe essa obrigação. Eu nunca tive esse tipo de demanda, esse tipo de problema. Nunca. Maravilha. Assim como eu nunca tive, por exemplo... eu comprei isso e ela não me entregou. Nunca, tipo, em termos de desqualificar alguma das empresas. Então, assim, criou-se uma cultura de muito respeito mesmo. Uma pela outra, uma pela trajetória da outra. Pelo contrário, eu vi muitas relações de cordialidade existindo com mulheres do mesmo segmento. Pô, que legal que eu te conheci. Obrigada pela dica que você me deu, esse curso que você fez, realmente eu vou dar uma olhada. Então, isso vale muito mais do que qualquer picuinha. Então, não tem espaço ali para isso. Nunca chegou para mim. Não, pode até ser que tenha acontecido, mas nunca chegou para mim. Eu acho que Porque eu acho que tem muita questão da afinidade, né? As pessoas vão tendo as que têm mais afinidade, as que têm menos. E eu acho que uma coisa que eu acho que pesa... olhando pelo que você está falando, deve ser a intenção dessas mulheres. O intuito delas é muito contrário a qualquer tipo de rivalidade. Sim. É muito mais apoiar a sororidade, o respeito, do que qualquer rivalidade, né? Então, acho que cada vez mais a tendência é crescer esses movimentos entre as mulheres, porque... Sim, houve muito isso. Acho que quando a gente era criança, tinha muito essa de rivalidade, né? Realmente. Mas eu acho que hoje a tendência é as pessoas se darem as mãos mesmo e ajudarem, uma fortalecer a outra. Exato. Mas eu acho que o seu grupo ele fomenta muito essa ideia de não deixar cada um por si, né? E assim, eu brinco com elas, o teu foco não deve ser vender aqui dentro. Se você vender, tá ótimo. Mas assim, se você vende sapato e eu comprar de você hoje, talvez na semana que vem, mês que vem, eu não vou comprar de você. Mas se a minha mãe me pergunta, filha, onde tem um sapato legal? Eu te indico. E aí você tem acesso à minha rede de relacionamento e à rede da outra, e da outra, e da outra. E aí sim você tem algo que é valioso. Né? É uma cadeia. Então, quando você se posiciona como referência dentro de um determinado segmento, você tem um ganho muito maior. Né? E isso ali dentro... Podem ter 5 lojas de sapato, mas pode ser que eu tenha a minha preferência, que eu vá passar para a minha rede aquela que seja da minha preferência. E a outra tem a outra preferência. Então, por isso que eu digo que tem espaço para todo mundo. Né? É claro que hoje assim, eu cuido muito da questão da qualificação do grupo. Então, eu não trabalho com exclusividade de segmento, mas eu trabalho com um número restrito de pessoas por segmento. Isso sim. Tá. Ou especialidade. Então, por exemplo, posso ter mais advogadas, mas cada um dentro de uma especialidade. Claro que quando uma delas senta e tem a oportunidade de conversar com uma potencial cliente sobre o que ela faz,
ela não vai falar só sobre aquela especialidade do clube, ela vai falar sobre tudo o que o escritório dela oferece. E aí é a chance dela também de se vender. Mas dentro do grupo, cada uma entra com uma especialidade nesse caso, entendeu? Tá. Bom, nós vamos começar aqui a partida pro finalzinho do primeiro bloco. É o seguinte, galera. Quem quiser acompanhar, vai embora pro YouTube, tá? Tá em algum lugar aqui, Rafa? Manda aí pra nós. Tá no meu story, se quiser. Tá no Stories também. Tá no Stories do canal também. Tá no Stories do canal, tá no Stories da Luana. No Stories da Já Luana. temos muito movimento, muitos comentários sobre a Beachwoman no YouTube. Aí, então, ó, Tá agora ligado na eu taça. vou pro YouTube, vou ver o que tá rolando naquele YouTube lá. Massa! Vou Áurea, ver. Eleonora, Fernanda, Aí, Leixo. tem uma galera, Temos bastante gente. Você tira print de tudo, hein? Eu quero lá. ler tudo. Printar e mandar. E vai ficar gravado o chat. Galera, é o seguinte, se tem perguntinha, manda pra nós lá no chat do YouTube pra gente poder responder. A Luana vai responder aqui ao vivo e a cores. Beleza? Então, beijo e até amanhã. Tá, vamos lá. Luana, então assim, eu vou deixar... Deixa eu só compartilhar aqui, senão... Claro, Outro claro. dia eu não compartilhei, isso aconteceu? Sumiu a live. Ixi. O vinho depois você quer que eu dê pra ela? Depois? Vamos, quer dar agora? Pode dar. Aproveita Tá. o momento, aproveita o Ó, momento. primeiro Faz o ela, merchan da tá? adega. Ó o merchan. Gente, que Aí, ó. delícia! Ó. Ainda ganhei uma cerveja e um vinho. Obrigada. Pega, que eu selecionei. E esse Bom. é pra você, Ju. Pra mim, ô louco. Eu amo ganhar vinho de presente. Ah, eu Obrigada. também. Obrigada. Olha, Muito eu vou tomar um obrigada. vinho. Eu Ô, Rafa, que horas que a gente vai sair daqui hoje? Então, Adorei, obrigada. Deixa eu- E quero conhecer pessoalmente pra Ai, gente poder vai lá. conversar. deixa eu avisar o Vou pessoal da mesmo. Pro Horse que eu sul-africano, não chego Cabernet amanhã. Sauvignon. Ai, pra que você. delícia. Eu Saí adoro do vinho óbvio. sul-africano. Eu também, acho incrível. Incrível. Eles Eu têm vou deixar aqui. uma tecnologia para vinho que é Muito fora bom de série. mesmo. Obrigada. Imagina. Bom, galerinha, então agora eu vou entrar aqui no YouTube pra ver o chat. Quem tiver pergunta no YouTube, manda aí pra nós, que nós vamos responder vocês. Deixa eu baixar o volume aí. Gente, o pessoal deu muitos comentários. Muito obrigado por participando da live, tá? Obrigado. Manda pergunta aí, que a gente vai trocar uma ideia aqui com a Luana. Vamos continuar esse papo que tá muito bom. Bom, vamos lá. Luaninha, vamos lá. Seguinte. Bora. Agora uma pergunta que não quer calar. Acho que empreender é um sonho de muita mulher e muito homem, né? Vamos falar da mulher especialmente, que é o mês das mulheres, então o canal está aqui para isso esse mês, né? Homenagear as mulheres. Tem muita mulher com sonho de empreender, de ser a empresária, de ser dona do seu próprio nariz, entre aspas. Existe um momento certo para começar a dar esse start? Olha, eu entendo o momento certo como todas as variáveis perfeitas. E esse momento não existe nunca em nenhuma situação. Eu acho que esse é o plano perfeito, esperar tudo estar perfeito e orbitando no lugar certo para você tirar qualquer coisa do papel e você não vai tirar, é o plano perfeito para você realmente procrastinar. Então, não existe um momento certo onde tudo vai estar perfeito e alinhado para que você tome aquela atitude. Mas o que eu sempre trabalho, inclusive nas minhas consultorias, é que trabalho com muitas mulheres ali em fase de transição de carreira, pensando em estruturar o seu negócio. Um primeiro ponto que essa mulher precisa estruturar é a questão do seu emocional. Por quê? Porque quando a gente deixa o CLT para começar a empreender, a gente perde controle do nosso dia, da nossa rotina. E rotina traz controle, traz segurança. E é importante você se estruturar emocionalmente para entender que você vai ter que fazer a sua rotina produtiva, você vai ter que levantar às 7 horas da manhã para fazer a sua atividade física, não é porque o seu chefe está esperando que você bata o cartão, né? É por você mesma. Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho importante é sempre a questão da estrutura financeira. Não comece a empreender impulsivamente. Faça um mínimo, um pé de meia, faça um estudo do quanto você precisa ter, entendendo que você não vai ter retorno de lucro nos primeiros meses e talvez não nos primeiros anos, dependendo do tamanho do negócio que você vai investir e que você vai começar. E importante também você ter uma estrutura em termos de informação do mercado, informação do que a sua clientela precisa. Ela está disposta a pagar pelo que você quer entregar?
Você precisa ter esse estudo, você precisa olhar para o mercado com esses olhos de entender o mercado como negócio. Não adianta você ter um sonho maravilhoso de uma empresa maravilhosa e simplesmente colocar ela para rodar se você não entendeu se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Afinal de contas, é um business, né? Então, é importante olhar para o mercado e realmente entender qual que é a demanda reprimida ali dentro, aonde que você pode agregar valor ali para aquelas pessoas. Tá. Aproveitando esse gancho dessa pergunta, eu acho que ela me trouxe uma outra pergunta dentro de uma pergunta, né? Vamos lá. Esse é o cenário ideal, né? Que é você estudar o que você pretende a iniciar. Dentro do Bitwoman, você está aí, você tem quase 2 anos, hein? 3 anos, 3 estamos anos. indo para 4. Vamos falar assim, porcentagem. Qual a porcentagem de mulheres que chegam até você que ainda não fizeram isso ou em algum momento iniciando erraram nisso, não fizeram? Tá, hoje dentro do Bitwoman a grande maioria já tem uma empresa, já tem um negócio um pouco mais estruturado. Mas assim, quem errou, cometeu esses erros iniciais, eu imagino que uma grande parte de quem... Eu vejo mulher como a pessoa dorme com uma ideia, ela acorda, ela põe em prática. E isso eu vejo muito acontecer até hoje. E aí, de repente, a pessoa faz doces e faz muito bem e ela começa a se posicionar dentro do mercado dela. E aí uma empresa fala, olha, eu quero que você forneça pra gente, eu preciso de nota fiscal. Ela fala, caraca, eu preciso de nota fiscal. Entende? Por isso que eu falei, não, a primeira coisa que você precisa ter é um CNPJ. Então, assim, esse erro é muito habitual. Por quê? Porque a mulher simplesmente vai e faz, a gente está habituada com isso. E aí, conforme vão surgindo essas novas demandas, você fala, eu preciso profissionalizar meu negócio, eu preciso pôr no Instagram meu negócio, eu preciso começar a falar sobre isso. E aí, você começa a estruturar ele em forma de negócio mesmo. Entende? Então, a grande maioria, respondendo a sua pergunta, a grande maioria já passou por isso. Tem outras que têm ali mais tempo e, por exemplo, tem 20 anos de mercado, que talvez tiveram uma condição diferente também da que eu conheço, né? Um começo diferente do que eu conheço hoje em dia. Um começo mais estruturado, né? E você acha que tem mulheres que chegam, assim, desanimadas e desiludidas? Tipo, eu vou procurar o Bitwoman para ter um gás, porque precisa, sabe? Procurando, assim, uma salvação, assim, você acha que tem esse perfil? Eu não acho como salvação, mas eu acho como dar um gás diferente, isso sim. Incentivo. Um incentivo. Tipo assim, eu vejo as fotos, eu sempre tenho muita vontade de estar lá. Eu acho que eu quero viver um pouco disso. Isso tem. Mas eu acho que nesse sentido, assim, do ver aquilo e querer viver aquilo, entendeu? E ter uma disposição a mais para tocar o seu negócio. Então, eu já vi mulheres, por exemplo, que falaram, eu não vendi R$1 dentro do grupo, mas dentro do grupo eu achei uma pessoa para aplicar novas estratégias de marketing, eu achei uma pessoa para, fazer o meu registro de marca, achei uma pessoa para mudar todo o meu branding, minha identidade visual, e assim o meu negócio começou a crescer. Entende? Então, ela entra com disposição de fazer aquilo acontecer. Sim. E muitas ali, muitas não, a imensa, 100%, está disposta a fazer o que precisa. Então, digo no sentido de querer ver o seu negócio crescer. Aquela que está, não, tô com um pouco de preguiça, não sei se é esse negócio que eu quero, ela não entra ali. Porque o gás, a energia ali é diferente. É a energia de realizar mesmo, de crescer junto, de, deixa eu te indicar. Então, eu acho que o espaço é mais voltado para isso, sabe? Eu acho que os encontros presenciais devem trazer muita essa energia, riqueza, né, cara? Traz. Com certeza. Deve ser bom demais, né, cara? Eu acho que talvez até quem chega meio procrastinando já muda ali. A Opa. energia... Isso mesmo. Ou eu mudo ou eu fico para trás, né? Exatamente. Nem isso. Então, sente vontade de mudar mesmo, né? Porque ter um negócio, ou seja ele fisicamente com a porta aberta ou não, sendo na sua casa, você por exemplo, o advogado, às vezes ele nem tem um escritório físico, mas ele é o próprio empresa, ele é a própria empresa, então, e às vezes ele é sozinho, ele é o cara que tem que pensar no marketing dele, que tem que fazer, ele é o cara que tem que pensar no financeiro dele, ele é o cara que tem que pensar no comercial dele, em vender ele, então assim, ele tem que pensar nos afazeres, né? E às vezes isso tem muita dificuldade, e é que você falou, de repente dentro desse grupo, a Luana é especialista em X. E ela deu um insight aqui que me despertou. Você encontra braços, né? Sim. E aí você cresce com esses braços.
E esse passo é extremamente importante, é você saber terceirizar e delegar funções. E Que isso é uma muito coisa. E difícil. é isso que eu ia falar, é muito Muito difícil. difícil. Muito, A dificuldade, eu tenho isso por causa do CLT, porque o cargo que eu tinha me obrigava a ter outras pessoas trabalhando paralelamente comigo. E eu trouxe isso comigo. E eu vejo que hoje, assim, é claro, se você quiser fazer tudo, você vai ter um limite ali de faturamento e você vai ter um limite do que você consegue fazer. Se para você tá ok, beleza. Agora, você quer escalar, você precisa buscar braços, né? Não, e além disso, eu acho que a saúde mental da pessoa que pensa na estrutura dela, na empresa dela inteira ao mesmo tudo. tempo, é insano. O negócio é insano. E eu acho que assim, a questão de ver o seu próprio negócio como uma empresa saudável que tem que crescer. Porque essa fase, ela é difícil. Né? É quando você não tem mais braço e você não consegue delegar que tem aquela coisa, mas será que vai fazer do jeito? Será que vai atender do jeito que eu atendo? Será que vai fazer do jeito que eu faço? Porque assim, a gente tem isso de muitas mulheres, eu falo isso por mim também, de resolver, daqui que eu resolvo. Porque é mais fácil você resolver do que você ensinar a resolver. Né? Então, assim, eu acho que acredito que aí também entra a questão do treinamento e da experiência de outras mulheres também, para poder uma confiar em si mesma, para poder delegar e fazer o negócio crescer. E vai além, porque, por exemplo, você atende seu cliente de um jeito. Por que você acha que o jeito que a Luana, que eu atendo, não é melhor do que o seu, ou que o seu cliente não vai ficar feliz? Mas porque eu estou há 20 anos atendendo meu cliente aqui e eu sobrevivi 20 anos. Beleza, mas será que essa Luana vir e não vai agregar? Com Esse certeza. atendimento não vai ser... Com certeza. Né, vai melhorar em algum ponto, em algum aspecto? E é difícil demais isso. Muito Difícil a difícil. pessoa delegar, né? Vem, faz isso. Outro ponto, citando dentro da empresa, porque, por exemplo, hoje eu sou responsável pelo setor comercial de uma empresa. Então, toda a parte comercial, toda ali a parte estrutural da empresa, eu estou por trás. O que eu percebo? As pessoas, às vezes, não querem função, não digo dentro da minha empresa, mas de uma forma geral, não querem funções de responsabilidade, que pesam um pouco, beleza? Outra situação, não deixam as pessoas fazerem as situações. A Luana trabalha comigo, a Luana faz muito bem isso. Não, mas ela tem que falar, né? Ela tem que passar por... Luana, eu sou assim, por exemplo. O que você faz de muito bem? Isso você faz bem pra caramba? Pode assumir. Faz. Deu errado. Beleza, vamos ver o que deu errado. Vamos corrigir. E a gente muda e segue o baile. Porque se eu for ficar tendo que toda hora... Não dá. Cara, eu não faço o meu aqui. E se você precisar ficar revisando também... a coisa não vai, né? E outra, falo até pro meu filho isso. O mérito de você conseguir algo é seu, não é meu mérito. Sim. Você conseguiu algo, foi bom pra você, é total parabéns pra você. Deu ruim, é total parabéns pra você também. Então você fez errado, alguma coisa, entendeu? Então não é na hora que deu ruim, deu os ruim. erros e acertos, né? Então por isso que eu gosto muito de dar liberdade. Faz. E a responsabilidade de assumir quando não dá tão certo, né? Exatamente. E nem que sempre vai dar. Sim, Exato. normal. Talvez na maioria das vezes dê errado. Você acerte uma, acertei. Beleza, foi. Mas quantas deram errado para você acertar uma? Conseguir, né? O empreendedorismo é isso, né? Um dia você ganha, outro dia você não ganha tanto, outro dia você perde, e assim vai, né? É um risco diário. Mas eu acho, na minha cabeça tá assim, o grupo, isso é uma coisa, acho que deve ser muito legal. gostosa É legal de mesmo. estar, de participar, de ter essa conversa, principalmente quem tá afim de crescer, né? crescer, não, sabe, de ser um pouquinho melhor do que você estava ontem, né? E eu comento muito isso com elas, né? Até o último evento que eu fiz, o tema que eu abordei foi mulheres de alta performance. E quando a gente fala em alta performance, a gente pensa em atleta, a gente pensa... Sei lá, a gente pensa num cara tipo Steve Jobs, a gente pensa tipo numa Oprah, a gente pensa no Bolt, mas quando a gente para e pensa que
ter resultados acima da média significa... Aliás, ter alta performance significa ter resultados acima da média. Você se compara um ano atrás, você fala, cara, olha quem eu era e olha quem eu sou. Olha o quanto eu faturava, olha o quanto eu faturo hoje. Olha o quanto eu melhorei, o quanto eu progredi, olha o quanto eu aprendi. Então, assim, você não precisa ir muito longe, você não precisa buscar referência fora, você não precisa ficar se comparando com outras pessoas, se compara a você mesmo no passado. Sim, né? sim, o seu melhor, O seu melhor. Faça o seu melhor um pouquinho por dia, que você já vai se superar muito daqui a 1 mês, 2 meses, 12 meses. Quando você falou isso agora, veio a ideia do próprio canal aqui. Porque a gente está vendo podcast gigantescos aí, né? Enfim, o podcast ele virou uma febre mundial, ou principalmente brasileiro, né? O Brasil consome muito podcast. E aí quando deu a ideia, eu falei, cara, por que, por exemplo, o que a Luana faz, pode ser que a gente tenha uma outra pessoa que faz, que é reconhecida no Brasil, sabe aquela coisa toda? O que o fulano faz também. Mas, eu tenho aqui do meu lado. Será que, né? Eu tenho a Luana. Valorizar, né? É verdade. E é muito mais fácil eu participar das pessoas que estão perto de mim do que as pessoas que não estão. Será que eu vou lá em São Paulo procurar aquele grupo? Não vou. Mas isso vai da mas questão eu vou aqui na minha cidade. Exatamente, do empreendedorismo. Da valorização, Da né? valorização, porque... E eu vejo isso aqui em Piracaia, né? Uma cidade pequena. A gente conhece todo mundo. E isso é muito gostoso. Então, assim... a gente acaba mudando o nosso jeito de pensar. Eu falo isso por mim também, porque assim, vou sair para comer. Não, vou valorizar o que é nosso. A gente tem coisa boa pra caramba. Sim, muita coisa boa aqui. Né? E aí você fala, não, eu vou valorizar o meu cliente, vou valorizar a mulher que está aqui em Piracaia. Então, assim, a gente para de consumir um pouco o que está ao nosso redor. Vamos fazer o nosso dinheiro valer. Né? Porque a gente tem que fazer girar, tipo, em Bragança, Piracaia. Então, assim, fazer ficar aqui. E eu vejo isso aqui em Piracaia, que as pessoas estão tomando um pouco essa consciência. Mudou bastante. Né? Mudou bastante. Tomando um pouco essa consciência de vamos valorizar o que é nosso. Né? A gente começa a falar de turismo, de empreendedorismo, de várias coisas. E o que eu acho interessante é que muitas dessas vezes que eu vi acontecer... Quem encabeça é mulher. Porque essa questão de valorizar o que é nosso, porque vou valorizar a boleira daqui, vou valorizar, sabe? Então, assim, muda esse... Não existe mais uma concorrência. E olha existe que legal uma ajuda. Você falar isso, que vocês praticam o Bituman sem nem saber. Exatamente. Porque dentro do grupo, eu já tive mulheres, por exemplo, que falavam assim, olha, eu... fazia compras, tipo, de final de ano, para a família toda. Eu ia para Campinas, Iguatemi, fazia compra lá. Agora, eu tenho desconto no grupo. Essas mulheres entregam na porta da minha casa. Todos os meus presentes são gastos dentro do grupo. É exatamente essa visão, né? De você valorizar o que tem ali. A pessoa vai deixar na porta da tua casa. E volta, e ter a consciência que volta que aquilo pra gente. volta, exatamente. Que a tua oportunidade também de falar, olha, eu sou a fulana, eu faço tal coisa. Você também tem um espaço para se apresentar. Então, assim, tá, tudo bem. Se pegar sua família e sair para, sei lá, consumir alguma coisa lá no Iguatemi, comer um Outback, tudo bem. Mas, assim... essa valorização ficou muito forte dentro do grupo. E isso é exatamente isso que você está falando, essa questão de você realmente valorizar o que está ali, né? E é gostoso você chegar num lugar Quanta que coisa você conhece as pessoas, Quanta as pessoas coisa, te né? conhecem. É uma troca muito rica. Não, e quanta gente entrou nesse grupo... A gente fez isso no canal que veio aqui, que eu não conhecia, não sabia nem o que fazia. As pessoas não sabiam, lá dentro do grupo mesmo. Oi, tem no grupo, quem eu sou? Ah, sou fulano. Nossa, você faz isso? Cara, isso deve ser muito bom, cara. Precisa fazer um dos homens. Rafa, vamos cabeçar um dos homens aí, Rafa? Melhor não, né? Eu ajudo homem vocês. Não, homem eu ajudo problemático. vocês. Homem é problemático. Só que a minha hora é mais cara para homem. Se eu for valor para mulher, para homem eu cobro um pouco mais. Tem que ter desconto, pô. Não, pô. Não, mas eu faço isso também, Luana. Inclusive, eu estou falando pra live agora. Eu cobro mais caro pra homem do que pra mulher. Jura? Porque me dá mais dor de cabeça. Eu imagino. Os Se for o caras são Juliano, teimosos. então... Olha lá, descoberta, hein? O Juliano é um excelente caso. Assim, é uma loucura que eu olho e falo, meu Deus. Você viu? Então... As Fala minhas mal de clientes você. mulheres dificilmente me dão dor de cabeça. Olha só, Eu também não dou. Não. Eu só chego com a solução do problema. Depois Eu já- crio e soluciono, entendeu? Deixa doido, né? Eu criei o problema, solucionei, Rafa, já fiz. Só que esse já fiz, tem 36 alterações que me cabem, me competem. Tipo a voz. Não, é tipo a voz. É, a voz. Deixa minha voz bonita, Rafa. É. Vai.
Atenção, Juliano, você está ao vivo no Olha meu isso. podcast. Gente, essa voz, gente, vai causar discórdia em casa um dia. Um dia eu chego em casa solteiro. A mulher é mais barata. Bom, vamos lá. Cara, então, puta, o grupo tá me batendo na minha cabeça. É muito essa legal, mulher vai ser né? muito bacana mesmo. Ana, empreender, a gente já viu que não tem momento certo, pode ter alguns insights que acontecem na sua vida que te faz empreender. E perfil de pessoas empreendedoras, existe alguma coisa que você fala assim, cara, essa pessoa tem mais chance do que essa, ou tem mais perfil, tem, sabe, alguma coisa que você fala, cara, tá aqui um empreendedor nato que não sai do papel. Olha, da mesma forma que existe o atleta que nasceu com habilidades ali, né? Tipo o Neymar, e ele desenvolveu essas habilidades e chegou onde chegou. Existe também o cara que nasceu sem as habilidades, mas treinou muito e esteve exposto ao ambiente certo e às pessoas certas. E no mundo dos negócios também não vai longe disso. Existe aquela pessoa que nasce com características e com habilidades que são importantes para tocar um negócio próprio e ter sucesso. E existem aquelas pessoas que podem se moldar e conseguir atingir o sucesso também. Só que elas, assim como o atleta, precisam estar expostas ao ambiente certo e às pessoas certas. Então, assim, se precisasse escolher uma única habilidade para dizer com relação qual seria o perfil, né? Uma característica, qual? É a resiliência. Porque quando a gente empreende, a gente precisa entender que a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar às mudanças, porque isso acontece diariamente. E eu acho que você deve ver muita joia para ser lapidada, né? Porque eu vejo, assim, muita mulher que tem um dom incrível, que faz um doce maravilhoso, que faz várias coisas lindas, mas não sabem se vender, não tem esse Não perfil. se dão o devido valor, de Exatamente. repente. Então, eu acho que quando tem essa virada de chave, você, não, eu posso aprender, você lapida uma joia. Isso né? mesmo. Eu acho que Isso mesmo. aprender a se vender é uma coisa difícil. Sabe por que é muito difícil? Acho que já mudou muito, tá? Eu falo por isso que eu trabalho direto a parte comercial da coisa de vender. Já mudou muito. O que eu vi há um tempo atrás? Falar sobre dinheiro e valores era uma coisa que todo mundo tinha um pouquinho de Aquelas se crenças retraía, limitantes, né? Ah, mas eu tenho que me vender? Tem. Você vende a sua imagem. A rede social veio e fez todo mundo colocar a cara aqui e falar o que ela tem de bom para oferecer. Tem gente que tá tudo bem, conseguiu desenrolar isso. Tem gente que travou, se escondeu e não fez. E nem está fazendo. E não quer fazer também. Né? Então eu acho que se vender é uma coisa difícil. Tá? Eu acho que se a pessoa não tiver habilidade nata lá e tentar desenvolver e buscar conhecimentos, eu acho que essa pessoa no meio comercial ela começa a ficar passos para trás. Isso. É a mesma pessoa que hoje, por exemplo, nega a questão da presença no digital. Então, assim, eu tive esse papo semana passada com um homem e ele falou para mim, a minha empresa está muito legal, mas assim, eu quero mais. E eu sei que para isso eu vou ter que ir para o digital. Então, ele já entendeu. E aí ele colocou assim, só que isso eu vou entrar numa zona de super desconforto, não é pouco. Então, às vezes a gente acha que são desafios que só nós passamos, mas não, é um cara que tem uma empresa super estruturada, 15 anos, eu tô longe. E, de repente, tem os mesmos desafios que a gente, mas ele já entendeu a necessidade disso. Se ele quiser ter resultados diferentes, ele precisa fazer algo diferente também. Falei hoje dentro da minha empresa isso. Falei, vamos acordar, porque assim, se a gente quer ser algo lá na frente diferente do que é hoje, ações diferentes têm que ser feitas até o caminho. Sim. Senão a gente vai chegar no mesmo lugar. E essas ações diferentes vão sempre trazer um certo desconforto. Caso contrário, a gente vai fazer tudo o que a gente já vem fazendo que está confortável. Totalmente, é verdade. Não é fácil para algumas pessoas estar no digital. Eu falo porque não foi fácil para mim. Quando eu comecei a dar aula digital, eu sempre dei aula presencial. Então, para mim, era tão tranquilo ficar na frente de 30 pessoas, 40 pessoas e falar aquilo que eu sabia, que tá tudo bem, nunca tive problema com isso. Mas no digital era um problema, porque assim, primeiro ponto, que nem aqui, nós estamos conversando nós três, mas tem algumas pessoas assistindo a gente, entendeu? Quem são? Não conheço. Então era difícil isso no começo, né? E aí depois veio o canal, por exemplo, que veio aqui. Mas eu acho que mais difícil do que tudo isso é
eu acho, e ainda bato no ponto de se vender, cara. O social é literalmente isso, né? A rede social. Mas eu acho que a pessoa tem que querer... acho que querer ir além, sabe? De falar, peraí, quem eu sou, qual o valor que eu tenho, o que eu agrego, o que eu posso Isso que eu ia falar, eu acho que mais do que isso hoje, o digital nos mostrou muito que não adianta eu vender iPhone e falar, eu tenho iPhone, olha o iPhone, tira a foto do iPhone e faz um catálogo no seu feed. Se você não mostrar quais os benefícios daquilo e qual a transformação que aquilo vai gerar para você enquanto, sei lá, criador de conteúdo, tal, você não consegue vender, porque hoje esse esquema catálogo já não vende mais. Então, a pessoa quer um catálogo, ela vai entrar num site institucional e aí ela não precisa ver a cara de ninguém. E não é o que as pessoas buscam hoje. As pessoas querem uma coisa mais rápida. Deixa eu ver se a imagem dela vende. Deixa eu ver se a fala dela vende, se a forma dela se comunicar vende, né? Sim. Eu acho que... Tudo, né? O visual, é tudo. Assim. Mudou muito. Antes você fazia um tráfego pago na internet com foto e viralizava e vendia. Hoje já não vende mais. Hoje, se você não colocar alguém falando sobre o seu produto e esse alguém... que você falou, ter de alguma a fala vender, como a Solana citou muito bem, a fala vender, a maneira que ela se põe no vídeo vender, não vende. E tem um desafio de você inovar e não perder sua essência também. Né? Porque isso é importante também. É muito importante, porque a cara da sua você tem não os pode seus mudar, valores, né? Exatamente. Você tem os seus valores que sempre vão estar ali com você, mas você tem uma tradição dependendo do que você faz, né? Por exemplo, eu falo, a minha empresa vai fazer 20 anos, mas não é comigo, né? Era do meu pai, né? Depois do meu marido, aí depois eu vim e assumi junto com ele. Então, assim, você vai mudando e essa mudança, ela é gradativa, né? Então, como tudo. Então, você tem que inovar, mas você tem que manter ali a sua essência, você tem que ter um jogo de cintura. Que você tem um propósito da empresa, Exatamente. né? Tem empresa que tem um propósito X, outra Y, mas acho que a inovação ela tem que vir para equilibrar. Aí volta naquilo que a gente está falando, de equilibrar os pratos ali dentro. Exatamente. Deixar tudo mais ou menos alinhado, né? Bom, mas eu acho que hoje no digital é difícil sustentar uma mentira. É né? verdade. Porque chega uma hora que você não consegue mais vender aquela imagem porque aquilo você não consegue sustentar. Então você sai de cena, né? Querendo ou não, você acaba sendo eliminado porque... é um trabalho. Muita gente fala pra mim, como é que você aparece todo dia? Não é que eu amo todo dia. Tem dia que é difícil, tem dia que eu não quero. E aí eu bolo outras formas. Tem dia que, sei lá, eu tô mal. E aí eu coloco outras formas de que eu não apareça, mas eu entendo aquilo como parte do meu trabalho, de conexão com o meu público. Eu preciso daquilo. Então... E se eu não for verdadeira, vai ser mais rápido eu vou sair fora dali. Então, é muito mais fácil quando você mantém a sua essência. Com certeza. Porque daí você consegue realmente manter a constância necessária. Então, a gente falando de network, por exemplo, como eu valorizo, eu acho que o quão importante é. Por exemplo, essa semana eu fui participar de um evento da ProHorse, onde é a empresa onde eu estou para serviço lá, em Pirassununga, que nós produzimos equipamentos para dentistas de cavalo. Então lá estavam os melhores palestrantes e dentistas do Brasil, estavam presentes no evento, nós estávamos lá. E nossa venda ela é 99% online. Então eu não tenho esse contato com o cliente. Meu contato é o telefone. Muitas vezes eu tô trazendo para a empresa a videochamada, por exemplo, com o cliente para fazer e tal, enfim. Cara, quando a gente começou o tete a tete, né? Coisa de velho, tete a tete é coisa de velho. Meu pai falava isso aí. De estar perto do cliente, sentir, de conversar com ele frente a frente, como muda a história. É muito rico, né? Como muda a história. O nosso cliente entende muito melhor sobre o produto que você vende, entende o que você está vendendo para ele, a sua proposta para ele, você entende o que ele quer muito mais fácil, você entende a maneira de ele agir. Cara, isso foi importantíssimo para mim, como comercial da empresa, e acredito para os meus clientes lá estarem comigo lá naquele momento. Foi muito bom. É o que acontece. A rede social hoje faz esse papel. Né? Te aproxima, né? Exatamente. Se você não está ali, como é que você vai estar? Você vai estar onde? Eu sou um advogado, tá? E aí? Você tem que estar ali. Você tem que estar falando com a sua galera. Como que você faz? Não sei, mas você tem que estar ali. Tem que estar falando com a gente, senão não tem jeito. O produto, não sei se você vende produto, né, Dari? A gente sabe que lá tem X produtos, mas... Mas hoje não é mais só o produto. Só o produto. Então, assim, eu tenho os diferenciais e tal. Por exemplo, no vinho,
Direto, o pessoal me manda mensagem, Dari, vou comer não sei o quê, o que eu tomo? Olha lá. Então, assim, às vezes eu nem tô na adega, mas eu lembro dos rótulos que eu tenho, e aí eu entendo mais ou menos o perfil da pessoa, eu falo, esse. E sempre dá certo, assim, sabe? É muito gostoso. E é uma coisa que eu amo fazer. E as pessoas falam, mas às vezes você não tá na adega, você não tá trabalhando, eu vou te mandar mensagem. Eu falei, pode mandar. Porque se eu responder é porque eu quero te ajudar, eu quero indicar, porque eu faço com amor, né? Existem várias coisas na empresa, mas isso em especial, que é comigo, eu gosto bastante. Então, assim, por quê? Porque é o que eu amo tá ali, né? E outra, trouxe um diferencial para a empresa, isso é importante, né? Total. Tá. Luana, vamos lá. Você está dentro de uma posição ali de liderar esse Bitwoman aí, né? Liderar essa mulherada toda aí, que deve dar um trabalhão, né? Não dá, não. Não dá, eu né? Gosto. É isso, né? Eu gosto. Eu gosto. E como que tanto para você, e o que você pode dar de dica para quem quer liderar uma equipe? Olha, eu vejo hoje como um desafio o tanto de expectativa que é depositado sobre mim. Então, por um lado, eu acabo trazendo um pouco ali recortes do meu dia, tal, dentro do meu Instagram até, para mostrar para elas que eu sou uma pessoa normal, que eu sou uma pessoa que cometo falhas, eu sou um ser humano e, sabe, e superei muitas coisas e acabo trazendo isso em forma até de aprendizado para elas, mas também tenho muito a superar e muito a aprender. Então, eu mostro muito que, assim, eu sou um ser humano normal, cheio de vulnerabilidades também. Por outro lado, ter estado à frente sempre de grupos, desde que eu lancei o Bitwoman, né? Grupos numerosos, também me trouxe algo que foi importante para eu me posicionar profissionalmente de uma forma mais madura. Então, natural que lá atrás eu tenha começado o grupo de uma forma mais amadora. Nunca levei como um hobby, sempre levei como um business, e eu sou uma pessoa super comprometida. Se eu te falei que isso daqui eu vou te vender por 5 e amanhã ele é produzido por 15, você vai pagar 5 e eu vou perder dinheiro e tá tudo bem, porque eu me comprometi com você. Então, assim, eu sempre fui muito comprometida com o grupo, mas natural que lá atrás eu estivesse começando e aprendendo também algumas coisas, assim como daqui a 3 anos eu também vou falar a mesma coisa desse momento atual, né? Então, assim, também acho que elas esperam de mim uma conduta mais profissional também. Por isso que hoje eu percebo que esse tanto de expectativa também foi bom para eu me posicionar dessa forma mais madura profissionalmente. Tá. Eu não sei, liderar eu acho que é uma coisa bem difícil, né, Dari? Você também está à frente lá da empresa, tem uma equipe por trás, eu acho que liderança é uma coisa bem... É difícil, mas eu acho que é um pouco instintivo também. Acho que já traz isso. Semana passada a gente esteve aqui com a Sabrina falando sobre liderança, que é um assunto que me interessa muito, sabe? Essa coisa de liderar, que eu acho que a empresa é um time. Não sei, lá dentro do seu grupo também, um time. Claro. Uma vai puxar com a outra e vamos embora, vamos juntos. Acho que essa liderança, estar à frente, eu acho que é bem complicado, dependendo de quem é, do time que você tem. Engajar o time é difícil. Eu acho que, como eu falo, é instintivo, mas a forma que você vai fazer isso é fundamental. Exatamente. Né? Como que você engaja a galera? Você tem que ganhar respeito e não autoridade, né? Isso. E as coisas... E é um conceito que foi sendo quebrado, né, ao longo dos anos, no sentido assim, eu tenho um chefe, mas seria tão melhor se ele fosse um líder. Né? Se ele não atuasse, se ele não agisse como chefe, como eu mando em tudo, e eu sou o ser supremo aqui, e de repente, não, eu sou o líder, eu sou o cara que engajo a turma, e eu quero ver todo mundo crescer junto, e o resultado não é meu, é de todo mundo. Então, eu acho que essa visão também veio sendo acompanhada nesses últimos anos. Né? Então, a gente vem vivendo isso. Sim. No sentido, a gente sabe que também não tem espaço hoje para esse autoritarismo, para essa distância, para essa coisa toda. E eu acho que o seu grupo deve fazer isso. Só de estar ali, você já começa a sentir esse clima. Isso mesmo. Que você fala. Isso mesmo. Que bacana, cara. Isso é muito bom. Esse grupo tá me dando vontade, viu, gente? Acho que eu vou mandar uma... A sua esposa, eu te mando uma apresentação, ela pode entrar. Mas eu vou mandar pra ela com Você certeza, não. com certeza. Você não vai ser bem-vindo, ela sim. Eu vou pedir, passa a cola aí pra mim. É isso aí. Bom, vamos lá. Sobre investir, iniciar um negócio, o atual momento, ou sei lá, ou se existe um momento ideal,
Nós estamos falando de um momento bom para falar, vamos startar? Olha, todo momento tem uma oportunidade. E eu acho que a pandemia trouxe também essa visão de que uma situação de crise criam-se, né? Nascem muitas oportunidades. É claro que o cenário atual, o contexto global, pode causar uma certa insegurança, porque a gente está falando de uma crise financeira nos Estados Unidos, a gente está falando de um cenário de guerra na Ásia, na Europa. Mas, por outro lado, se a gente treina o nosso olhar a olhar por cima dessa situação e entender quais são as lacunas que a gente pode preencher no mercado, onde que está a demanda reprimida, onde que eu posso agregar valor realmente, a gente consegue, sim, enxergar uma oportunidade nesse momento, né? Porque é natural que a gente esteja inseguro com algumas situações, mas mais do que a gente passou e mais do que o tanto de negócio que nasceu por causa da pandemia, por causa de uma situação extrema, por causa de uma situação de que a pessoa precisava de renda, não tinha outra opção. Então, não era o empreendedorismo lindo e fantasiado e romantizado, era a necessidade mesmo batendo ali na porta, né? Então, eu acho que o mais importante está na gente treinar esse olhar para enxergar além de qualquer situação de crise. É verdade. Tá. Momento de negócio. Nós estamos falando de um momento meio conturbado politicamente ainda, que a gente está meio sem saber muito o que vai acontecer. Algumas mudanças vão vir, que é natural. Toda troca de governo é natural que tenha mudança. Na questão financeira, o que você vem percebendo dentro do grupo de vocês? Assim, você me falou um dado aqui importante. Eu queria que você citasse um pouquinho que você citou aí Olha, dentro do seu grupo. Nessa última edição, e é um número assim, que eu tenho muito orgulho de falar, nós movimentamos mais de 2 milhões de reais dentro do grupo. Em 6 meses, estamos falando aí de quase, um pouco menos de 100 mulheres, tá? 90 mulheres. 2 milhões de reais, e a gente está falando aqui de mulheres que têm ticket de R$30 a hora para, sei lá, né? A gente está falando de tickets altos, tipo uma corretora de imóveis. Então, assim, foi um número muito expressivo de pessoas que estavam dispostas a investir esse valor e que esse valor estaria no mercado. Então, assim, vejo hoje uma capacidade de investimento muito legal. Eu acho que até pelo fato da vida estar voltando realmente nesse pós-pandemia e as pessoas estarem mais estruturadas em termos de trabalho, de empresa, profissão, entenderem, né, melhor o seu faturamento. Até 2 anos atrás, a gente estava vivendo um momento de plena insegurança. Então, todo mundo estava segurando o máximo possível. Então, agora, as pessoas estão começando... Agora não, mas assim, de 1 ano para cá, as pessoas voltaram a fazer planos e tal. E esse número foi um número muito legal, um resultado muito legal que a gente teve ali dentro. E a gente conseguiu concentrar por conta do conceito comunidade, né? A comunidade, o grupo, né, em si. Sim. E o pessoal está animado lá com a parte econômica do Brasil, ou até vou falar do grupo em si, mas o pessoal vem com a animação? Vem, e vejo assim, um perfil até que nas edições anteriores existia mais medo, mais insegurança, mais iminência de fechar os negócios. Então, muitas mulheres me procuravam e falavam, cara, num dos momentos que fechou novamente as atividades comerciais, uma delas me falou, olha, eu não consigo pagar o meu aluguel do mês. E aí eu criei ali dentro do grupo uma ação diferente, tipo uma mentoria online para ela, onde várias pessoas iriam ajudá-la a pensar em estratégias para ela ter renda complementar, porque o negócio dela estava fechado. Então, esse ponto de apoio também sempre foi muito legal dentro do grupo, e esse era um momento onde estava tudo muito diferente, tudo muito fechado e ninguém podia mesmo trabalhar. Mas eu percebi esse movimento daquela iminência de fechar, daquela insegurança toda. Hoje, esses negócios estão mais fortalecidos. As pessoas acho que começaram a ficar cascudas por conta disso. E mais seguras também, né? Então, a questão de você investir em algo que ali atrás era completamente incerto, né? Você não sabia se você ia poder abrir sua loja. Então, de repente, hoje você faz um investimento com um pouco mais de tranquilidade, você ousa um pouquinho mais, enfim, porque você sabe que amanhã você vai poder trabalhar. Eu acho que a pandemia, não tenho dados, não sei ao certo, mas a impressão aqui que eu tenho é que trouxe mais mulheres para o mercado. Trouxe mais mulheres. Trouxe mesmo. Porque eu acho que... Porque a mulher é muito disso de resolver, de fazer, né? É um instinto nosso. Né? Então, eu acredito que, assim, acho que passamos por um cenário que muitos homens, maridos, sustentavam a casa e, de repente... Acabou tudo. Acabou tudo. Perderam o emprego e tal.
E aí você se vê numa situação assim, poxa, aquela mulher que estava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, ela fala, não, eu sei fazer bolo. Mas Porque mais a do gente que tem isso, isso, eu né? acho que a pandemia tirou muitas mulheres do mercado também, porque quem ficaria com os filhos? Verdade. Tenho 2, tenho 3. Quem ficaria? Então, elas abriram mão para estarem ali na função de mãe mais integral. E aí também surge a oportunidade de, putz, mas eu sei fazer bolo, eu posso vender aqui pro meu condomínio. É verdade. Né? Posso vender aqui no meu prédio. Então, surgiu também muito dessa Do necessidade. empreender desse sentido. É diferente, verdade. Não tinha pensado nesse lado. Como é estranho e é interessante ao mesmo tempo, né? Um insight de um fato horrível, que foi a pandemia, essa coisa toda, né? Desperta na pessoa uma coisa que ela já faz no dia a dia, né, cara? Ela já faz aquele bolo. Ela já sabe que é muito bom. Todo mundo e sabe que é muito bom. talvez seja uma paixão dela, que ela nunca acreditou naquele Entendeu? potencial dela. E de repente... A gente tá falando de bolo aqui, mas tantas outras coisas. No seu caso, o Beach Woman, entendeu? Então, verdade. assim, você traz isso, né? Uma coisa que... Você já tinha toda essa expertise com Exato, você. porque eu acho que... E reprimida, né? De certa forma. Virou a chave. Falou assim, eu vou continuar fazendo isso que eu não gosto. Sendo que a vida tá assim, né? Tipo, a qualquer momento a gente pode perder alguém que ama. A gente viveu muito, né? Muito, isso. muito. Então, aí eu acho que as pessoas começam a dar mais valor e mais sentimento Ao sentido da vida, né? Exato. Do porquê eu tô aqui fazendo o que eu faço. Exatamente. E foi muito pesado, né? Para quem é mãe, principalmente, que ficou com as crianças, era super comum você estar numa reunião entre as crianças, tal, mas assim, foi um momento muito delicado para as crianças e para nós, né? Para a família em si, claro, mas para nós em especial. A gente começou a aprender que pequenas coisas têm um grande valor, né? Total. Bom, vamos lá. Luana, seguinte, já estamos indo para o finalmente aqui. Eu primeiro, mais uma vez, agradecer o pessoal que mandou um monte de comentário aqui para você. Monte. Eu vou conseguir ver depois? Estou super curiosa. Vai ficar gravado lá ao vivo, rolando. O pessoal falando que é o melhor grupo network do mundo. Ó, Daniele. Foi maravilhoso. A Daniele Lima mandou aí. Gente, associada, tá vendo? Elas amam. A Uli também mandou, a Gisele. A Gisele adorou a parte da cerveja, ela falou aqui. Ela adora uma cerveja. Entendeu? Mas ela adora um vinho também. Pode ela deixar. mandou aqui Deixa ela as comigo. tacinhas de Eu vinho. acho que já tem que ter uma confraria. Você não sabe que eu já tô pensando com você. Essa mulherada vai aprontar, gente do céu. Quero nem Vai ver. tremer piracaia. E deixa eu participar. Não, só se for. Você quer ir como Online, criador de eu fico conteúdo? online. Criador de conteúdo pode ir? Pode ir? Pode. Aí, então Fechou? demorou. Faça isso com você Deixa mesmo. ele, Não. eu vou. Faça isso com Eu você vou. mesmo. Ô, Rafa. Não, eu conheço meu sócio. Não. Então vai você, Rafa. Eu preciso de um criador lá, pode ser? Se vocês Vamos lá, quiserem alguém vamos. de estúdio para falar sobre audiovisual, estamos aí. Ah lá, Valeu, ótimo. boa, Aí, ó, vambora, nós vamos lá. Não, o Rafa vai. O Rafa vai porque... melhor não. Meio bagunçado. Melhor não. Bom, tem uma galera que mandou aqui então. A Fernanda mandou, a Áurea, A Renata Eleonora, Pires falou que ela se Renata. transformou no grupo. Isso, verdade Então, aqui, ó. eu acompanho muitas transformações delas. Isso é maravilhoso. Verdade. Do tipo, Deve ser delas mandarem enriquecedor. mensagem de falar assim, foi o fato de eu estar aqui me impulsionou a mudar minha vida. Cara, eu não preciso fazer mais nada da minha vida. Eu já zerei a vida aí, entendeu? Porque é isso. O quanto eu puder levar para essas mulheres, tipo, sim, sejam protagonistas das suas histórias, sustentem os sonhos de vocês, porque ninguém vai fazer isso por você. E eu sou prova viva disso. Então, na hora que eu resolvi pegar as rédeas da minha vida, a minha vida fluiu em todos os sentidos. Não é só no negócio. Mas o meu casamento ficou melhor, a minha relação com meus filhos ficou melhor. Tudo melhora, porque a gente está bem, né? Ele tem mais leveza. No Mais que faz. leveza, exato. Total. Quem mandou aqui? Os Pimentinhas mandou aqui. Eu queria mandar uma perguntinha. Queria saber como entender e definir onde empreender e por onde começar. Consultoria com a Luana. A gente pode fazer o seu mapa de influência, entender os seus pontos. Não, olha, primeira coisa é você entender quais são as suas habilidades, o que você gosta de fazer, se as pessoas pagariam por aquilo, porque não adianta você fazer origami e achar que você vai vender e vai ter dinheiro com aquilo. Então, assim, é entender quais são as suas habilidades. Depois disso, existe um processo para que você valide essa ideia. Você precisa validar, você precisa fazer com que as pessoas próximas testem e pessoas confiáveis e deem um feedback real. Então, assim, olha, eu comecei a fazer uma consultoria X. Posso apresentar para você exatamente como se você fosse minha cliente? Eu preciso do seu feedback real e realmente usar aquilo como algo construtivo. E aí, depois, fazer essa análise de mercado também, né? No sentido de
Ok, deixa eu entender os números, qual que é a demanda que está no mercado. Como eu posso ajudar essas pessoas, como eu posso agregar valor de modo que eu não entregue aquilo que todo mundo já entrega. Vender vinho, existem vários lugares que vendem vinho, mas vinho com uma assessoria de uma sommelier é aqui, é com ela. Então, ela entendeu como agregar valor para o cliente, ela gosta de fazer isso e o cliente se sente confortável de ter uma assessoria ali, nem que seja uma coisa meio express, mas se sente confortável em chamá-la para isso. Isso é agregar valor. Uma outra coisa que eu não sei se eu posso dar dica, mas vou tentar dar minha dica, é entender que você vai atingir um público que talvez o seu concorrente não atinja, ou você também não vai atingir o dele. Por quê? Às vezes muitas pessoas querem disputar o mesmo público, sendo que o meu negócio não é para esse público. Não, e às vezes você está Né? mais preocupado com o seu concorrente do que com o seu negócio. Exatamente. Né? Isso. Então, Mas ele vende a R$10 o mesmo produto que eu. Beleza, mas você não agregou um valor no seu produto? De repente, seu produto não é para R$10, é para 20. e Mas é talvez para outro quan- público E que tá talvez quando preocupado você com outra começa a coisa. fazer, você nem enxerga. Por exemplo, essa questão dos vinhos. A adega, há 10 anos atrás, tinha vinho, mas era pouca coisa. E era mais assim, o diferencial, bebida gelada, volume. E aí, quando eu falei, não, eu vou... Diversidade, que ela tem muita diversidade. E né? quando, assim, o Ronaldo veio para trazer as diversidades das cervejas, as coisas. E aí, quando eu falei assim, não, gente, eu vou fazer uma compra de vinho diferente, sabe? O que tem na prateleira do mercado, tem na prateleira do mercado, mas eu quero trazer um produto diferente. E aí, muita gente falou assim, mas é caro. Eu falei, é caro. Porque é uma cidade pequena. Então, há 10 anos atrás, as pessoas não tinham o perfil de gastar R$200 numa garrafa de vinho. Sim. Era 20, R$30, né? E aí eu vim... E isso também me ensinou bastante. Porque eu tinha que procurar um produto de qualidade com ótimo custo-benefício. Né? Então, assim, me trouxe para a realidade, né? Dentro do meu contexto. Falei, não adianta eu inserir só vinho de R$300, R$200. Claro que tem o seu valor e são maravilhosos. Hoje eu tenho e tenho público para isso. Mas não é uma coisa que começou do nada. Né? Então, lá atrás, quando eu fiz a minha primeira compra de vinhos de importadora diferente, eu pensei assim, não tem validade. Se não vender, eu bebo. Né? Adorei. Então, Adorei. assim, se não vender, eu Essa é a bebo. melhor parte, né? Melhor parte. Mas assim, Rezou tem o pra não risco, vender. né? Então, num momento que não tinha nem muita adega em Piracaia, tinha uma, duas, sei lá. Mas assim, eu falei, não, é o que eu gosto, vou fazer o que eu gosto. E depois eu fui estudar, fui virar sommelier e tal. Quando a concorrência veio mais forte, eu já tinha o meu diferencial sem saber, né? Sem entender aquilo, né? Sem visar aquilo. Pegando até o seu gancho, quando eu criei o Bituma, eu fui pioneira na questão de grupo de negócios que fomentava o empreendedorismo feminino, tá? Depois vieram outros grupos. E aí, muita gente me pergunta isso. Como você lida com a concorrência? Como que você lida? Primeiro, assim, outros grupos vieram por inspiração no meu. E eu também me inspirei em outro. E tá tudo certo. Ninguém tá inventando a roda e nem tem essa pretensão. Exatamente. Porém, o fato de ter aparecido aí a concorrência acabou me impulsionando a buscar coisas ou situações ou ferramentas que eu tive acesso e que me facilitaram, abriram portas e que eu pudesse estender isso como uma vantagem dentro do grupo. Então, por exemplo, na última edição, existe uma revista aqui da região, que é uma revista que tem muita visibilidade dentro de Bragança, que é a revista Perfil e Fama. E quando o grupo estava sendo lançado ainda, eles me procuraram para lançar uma matéria. A gente estava em pandemia, eu estava grávida ainda, lançou e aquilo fez um boom assim, para o meu negócio, foi muito legal. E agora, dessa última edição, eu fiz uma parceria com eles, onde todas as associadas apareceram nessa revista. E muitas delas falaram, putz, não era o momento em que eu investiria nisso. Nossa, eu nunca pensei em aparecer nessa revista. E, de repente, todas elas tiveram essa oportunidade, sabe? Nessa edição atual, eu estava comentando com você antes da gente entrar aqui, eu recebi a proposta de uma parceria do Banco Sicredi. E eles fizeram assim, condições super exclusivas para mim, Luana e PJ, Bitwoman, tá? Condições assim, totalmente fora do mercado em relação a tarifas, a link de pagamento, maquininha, tal. E aí, quando a gente estava conversando, numa reunião, eu falei, olha, eu tenho interesse desde que as condições sejam
estendidas para as associadas. Por quê? Porque eu sei que quando a gente está começando um negócio, a gente está com aquela dificuldade de profissionalizar e a gente tem um monte de tarifa, um monte de burocracia, a gente não quer passar por aquilo. Então, vamos encurtar esse processo. Legal que eu tenha acesso a isso, mas eu também quero que elas tenham. Legal que a revista tenha me chamado um dia, mas eu também quero que as minhas associadas tenham acesso a isso. Então, é isso. Quando você entende que você se posiciona no mercado de uma forma diferente, você não tem medo da concorrência, porque a concorrência não vai te acompanhar, porque você está olhando para o mercado de uma outra forma. Eu tenho, inclusive, várias coisas que têm a ver até aqui com vocês, que eu não posso falar ainda, mas que são novidades que vêm por aí, que são, de novo, situações que me abriram portas e que eu quero que abra também para elas. Não, e é muito legal você, quando você recebe essa oportunidade de crescimento pessoal, no seu PJ, levar para o seu grupo. Isso é muito bacana, isso, cara. É isso, né? Uma fortalece a outra. Você muito multiplica. bacana. Eu não divido, não. Nem faz sentido, né? Uma coisa boba, mas que aconteceu comigo e é engraçado, as pessoas me perguntam, nossa, mas você não tem medo de concorrência de estúdio numa cidade desse tamanho? E eu dou consultoria para pessoas que estão abrindo estúdios. Então, assim, eu ajudo a formar minha concorrência, tecnicamente. Eu profissionalizo a minha concorrência. Sim. Sabe quantas vezes eu tive problema com isso? Nenhuma. Tem. Porque cada um tem seu nicho, cada um tem sua área de atuação. Se eu trabalho mais com bandas, e olha como a gente pode ser específico, eu trabalho mais com bandas de metal. E eu acabei de ganhar uma premiação fora do país, né? Então tem banda de fora que vem gravar comigo. E tem gente que grava, por exemplo, locução. Tem gente que grava a campanha do agasalho. Então, assim, você tem um nicho que você não... cada um tem a sua... É a mesma coisa? É a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa? Todo mundo faz a mesma coisa. Mas olha aqui como cada um tem seu diferencial. Mas cada um atinge um ponto, A né, mesma cara? coisa de forma diferente. Exatamente. E é isso que acho que é importante quando a gente vai começar um negócio ou tá pensando em ampliar, enfim, quando você tá por trás do balcão ali, literalmente, é falar, tá, para quem que eu quero entregar meu produto? Né? O que é o meu produto? Para quem que ele serve? E eu acho que isso é uma dificuldade, porque a gente pensa primeiro em dinheiro. E nem sempre vender mais significa ganhar mais, que é um ponto importante que eu falo para o pessoal, calma, nem sempre o faturamento da sua empresa lá nas alturas significou que você ganhou. Com certeza. Né? Faturei R$200 mil, beleza. Quanto você rentabilizou? Eu acho que quando você vai Isso iniciar... é o mais importante. De repente, o cara que vendeu R$50 mil, rentabilizou mais do que você. Com certeza. Com verdade. certeza. Então, nem sempre números Eu acho que quando você vai começar, tudo vai da forma que você começa, que você vê o seu negócio. Porque eu acho normal você se inspirar. A sua escola, no sentido... Exato. Conta muito. Né? Então, assim, é normal você se inspirar em alguém de sucesso, né? Olha, a Luana é minha inspiração, né? Eu acho incrível o trabalho dela, quero fazer algo parecido. Mas quando você se inspira no sentido de quero ser ela, quero ser o Ju, quero ser o Leão Podcast, quero ser... Então, você está mais focado em copiar aquilo que ele faz do que criar o seu. Se inspirar, né? Né? Então, assim, quando você se inspira... Ótimo, é Maravilha, muito legal você show ser de bola. inspiração. E depois de alguém. você põe a sua essência e você vai acrescentando o seu Tudo. toque e aquilo que faz sentido para você. Exatamente. Pode ser que você comece com uma ideia e vá deslanchando para outros áreas, outras oportunidades, mas é bem isso mesmo, é estar aberto, é mostrar o que eu quero oferecer sem prejudicar o outro. Né? Eu vou um pouquinho mais a fundo, Ari. Eu acho que assim, a gente só consegue começar a ter essa mudança de pensamento e começar a observar esses pontos que eu posso mudar, que eu posso agregar comigo, quando eu estou perto e junto com pessoas que têm visões diferentes, que têm opiniões diferentes, que é mais ou menos o que acontece com você na comunidade. Muito. Entendeu? E quando você respeita isso, Exato. você pode ter uma opinião, outra pessoa tem outra Sim. opinião e tá tudo bem. Não, e é Uma posição política, outra posição política e vamos Exatamente. nos respeitar. Mas isso é maravilhoso, porque a sua opinião política pode não ser a mesma que a minha, o que me faz pensar. E quando eu penso, pode ser que eu reflita e mude e agregue. Fala, caraca, peraí, a Luana me fez pensar Ou num repense, ponto. pelo menos, né? Você Eu acho deixa que de ser tão intransigente. É muito rico mudar de opinião. Aquele detalhe. Se você não então. tem a mesma opinião de 5 anos atrás, você está errado, você parou no tempo. Não é? Claro. Não é verdade? Eu penso que mudar é importantíssimo. Tá?
Luana, vamos pro finalmente aqui? Vamos. Ó, então a gente respondeu a galerinha do chat aí, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos que ficaram aí com a gente. Agora a gente vai pro nosso bate-bola, jogo rápido? Bora. Bora? Então vamos lá. É um novo quadro aqui no canal, tá? Tô estreando. É mais uma invenção do Juliano do Juliano. Nada. Né? Não, você não tá estreando, mas semana passada tá. eu trouxe essa estreia do nada. Tá bom. Rafa, vou fazer isso. Mandei no grupo. Os caras falaram assim, beleza. Quem que é o roteirista? Tio Rafa. O tio Rafa. Quem foi o último a exatamente. saber? O tio Rafa. Tio Rafa. Tio Rafa. Não, o Rafa, ele já me entende, sabe que essa porcaria aqui. Brincadeira, Rafa. Agora a câmera fica na Luana, tá? Inclusive. Eu não vou nem filmar você, só com ela, porque eu quero ver as respostas. Tá, não me filma, pelo amor de Deus. Bora. Né? Não, pelo amor de Deus, tira essa imagem feia aí que é minha, tá? Luana, bate bola, jogo rápido. Um filme, A Vida é Bela. um livro, A Coragem de Não Agradar. Diferente, eu sei que é bate-bola, mas eu só preciso falar uma coisa. Claro, fica à Diferente da Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown. Não é esse. A Coragem de Não Agradar me deu vários insights de que eu não precisava fazer tudo para agradar e ter a aprovação de todo mundo. A Coragem de Não Agradar. uma comida. Parmegiana? Delícia. Uma bebida. Não, é vinho. Olha lá. É vinho. Não é só porque eu tô aqui. Não, tô você achando que tem pode algo ver aí, aí no viu? YouTube, todo mundo vai falar. Tô achando que tem algo aqui, viu? Uma inspiração. Minha mãe. Maravilhoso. Um fato marcante na sua vida. Ter morado fora do país. O Brasil. Pretendo ter esperança. E agora um recado pros internautas, ouvintes e telespectadores, podemos falar assim ou não? Como é que chama? Né? Internautas. Internautas. E vai ter a galera que vai escutar no Spotify. A gente tá no Spotify, tá? Claro. Então segue aí no Spotify, já coloca aí que pra demais. linkar a gente no Spotify. Um recadinho. recado. Nunca deixe ninguém diminuir os seus sonhos. Faça o que precisa ser feito com os recursos que você tem, com a pessoa que você é hoje. Porque se colocar em movimento é o primeiro passo que a gente dá para viver a vida que a gente sempre desejou. Lindo, maravilha. Eu queria agradecer muito a você por ter aceitado o convite. E eu agradeço muito o convite e o espaço também. Desculpa das loucuras aí. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, Então, entendeu? beleza. Dari, muito obrigado de coração de novo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a por aceitar o oportunidade de estar aqui. convite, assim, no susto, Express. né? Então, imagina, foi ótimo e deu tudo certo. E a Tudo gente já tem uma levou- reunião marcada para essa semana, vocês nem estão sabendo. Tudo levou para que isso Vocês acontecesse. já estavam conversando por fora, ninguém falou Uma nada. coisa de energia, sabe? Ficou me escondendo, tá tudo bem. Isso mesmo. A mulherada é assim Agradeço mesmo, muito não a tem jeito, oportunidade né? de conhecer a Luana Eu também. pessoalmente. Obrigada. Muito bom, Imagina, eu que agradeço. muito legal. E parabéns pelo trabalho aí com as meninas. Aí. Obrigada. Pode chamar de meninas? Claro. As meninas do grupo. Minha irmã chama Luana. É. Aí, ó. Tá vendo? Então, parabéns mesmo. Acho que é um caminho a ser trilhado muito grande pela frente, mas acho que vocês estão muito no caminho certo. Legal. De estar perto de pessoas, de agregar, de trocar, de fazer essa troca, enfim. Acho que isso é muito legal. Parabéns a todos os meninos que estão lá dentro. Espero Obrigada. que a gente possa agregar mais, né? A gente vai encabeçar aqui em Piracaia. Vamos, a gente vai trazer o Bituman pra cá. Bituman pra cá. adorei. Com Ai, que certeza. delícia. Vambora. Adorei. E conte com o canal. Com certeza. Conte com o canal, porque o canal Com certeza. quer muito trazer essa coisa de oferecer informação para as pessoas, entretenimento, diversão, brincadeira aqui com a gente, né? A gente brinca bastante, a gente zoa bastante aqui, A gente fala de coisa séria também. mas também fala de coisa E a séria. gente sempre sai melhor do que entrou, né? Não é muito bom? Isso é muito bom. O quanto de coisa que eu aprendi aqui com as pessoas, não dá nem para mensurar, tá? Então, obrigado a todo mundo. Obrigado a galera que ficou no chat aí, ficou assistindo online. Obrigado a você que vai escutar em casa depois, ou vai assistir depois, Ou vai ouvir depois. ou vai ouvir depois. Estamos no Spotify, tá? Então já dá o link aí, acessa, segue nós no Spotify, compartilha com todo mundo. E faz um favorzinho pro nosso canal, se inscreve no canal, não paga, de graça, conteúdo bom, pessoas inteligentes aqui do meu lado, a parte que não é inteligente sou eu, entendeu? O resto é tudo coisa boa aqui dentro. Então, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal aí, por favor, ajuda nós. E é isso, segue no Instagram, rede social da Luana tá na descrição do vídeo. Então, quem quiser, Bitwoman tá aí, a rede social dela, da Dali também, da Adega Vinda. Quem quiser vir, acessa a Adega aí. Enfim,
Tem tudo para vocês aí. No Spotify também tem as redes sociais. Então, se você ouvir a gente por lá, dá pra ouvir. E a gente tá daqui a pouco no Deezer também. O Deezer tá um pouquinho mais lento, mas no Spotify já estamos lá. Olha lá, Spotify. E tem quadro novo no Spotify. Tem quadro novo no Spotify que a gente podia, inclusive, talvez chamar a Luana. Tô Vai dentro, tô rolar dentro. também. Eu sempre topo. Galera, eu já tô marcando os amigos Ó, lá, eu viu? topo. Tá? Nosso Chama. quadro novo, só para explicar, é o Deixa Pra Quem Sabe, onde Aí, a gente traz alguém que é especialista de um assunto para falar sobre um assunto específico. Ai, que Então, legal. por exemplo, a Dari sobre vinhos, a gente trouxe a Sabrina para falar sobre imposto de renda, a Sabrina e o Jean, que são de uma contabilidade. Quem sabe a gente não pode montar alguma Aí, coisa? Não, quem sabe não. Já super entendi como convite. Já aceitei, está gravado. Fechou, então Convidado. estamos aí. E aí, um bate-bola rapidinho, episódio curto lá, 20 minutos, 30 minutinhos, com um monte de dica, um monte Legal. de informação boa, tá? Então, ô Rafa, só nós que não somos especialistas, né? O canal, eu, o Rafa, A gente não sabe nada, só que a gente opina sobre tudo. Essa especialista é a de nossa nada e opinião sobre tudo. Boa. Somos Mas nós. estamos aí. Certo? Gente, então obrigado a todo mundo. E quarta-feira que vem, eu vou mudar um pouquinho da mulherada aqui. Infelizmente eu não consegui uma convidada, mas vou trazer aí com a gente o ex-delegado de polícia, delegado de polícia aposentado, na verdade, né? O Djaí Tussi. Só uma De correção na Joanópolis. terça, não é na Joanópolis. quarta. Na quarta, não, na terça? Terça-feira. Terça-feira. Eu tô. Não Esse me quebra as mês, pernas, por favor. esse mês bagunçou Olha minha só. vida, Rafa. Mudou tudo. Acho que eu vou Mudou ter que tudo baixar o pra Spotify terça-feira. no celular do meu pai, porque ele é amigo do Jair. Ele é amigo do Jair? É, ele vai escutar o Jair aqui com a gente, vai estar aqui com a gente batendo um papo, contando essa história da Polícia Civil aí. Deve ter muita Legal. coisa boa pra escutar. Certo? Gente, Certíssimo. obrigado e até terça. Fui. Obrigada. Obrigada, gente.